Olá, seja bem-vindo a mais um encontro comigo e com os meus convidados. Hoje nossa conversa é sobre o que precisamos amadurecer em nós para escutar os pedidos de socorro espalhados por aí, mas que não são verbais. Às vezes, o silêncio se torna o mais aterrorizante dos gritos. Meu convidado de hoje é formado em Direito e Engenharia Civil, mas encontrou sua missão na vida atuando profissionalmente como bombeiro desde 1996. E desde 2005 ele vem estudando o mundo das pessoas que tentam se autodestruir, eliminando a própria vida. Eu me refiro ao Major Diógenes Munhoz, que nos últimos anos tornou-se especialista no tema suicídio. Major, obrigado pela sua presença aí de São Paulo, trabalhando, e aí aceitou conversar conosco aqui, porque essa é uma causa de todos nós, defender a vida, valorizar a vida. Eu falei uma frase agora aqui na abertura que é sua, que eu encontrei no seu livro, daqui a pouquinho eu mostro para você, o livro que o Major Diógenes Munhoz escreveu. Essa frase que está dita aí, que o silêncio às vezes grita mais alto do que um chamado, uma denúncia, um grito, né? Como é que isso despertou em ti uma vocação para essa luta tão valiosa para ajudar as pessoas a preservar a vida delas? Olá, Branches, muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito honrado, né? E aí por você mais uma vez, né, ter aberto essa bandeira aí para a área de urgência e emergência, esses profissionais que de alguma forma atendem, buscam acompanhar, né, e acolher essas pessoas. Quero dar um alô a todos aqueles também que nos assistem aqui. Bom, abraçar essa causa, na verdade, é abraçar o âmago de ser bombeiro, né, no meu caso, porque é abraçar a própria vida. Então, como a gente percebeu, né, de uns anos para cá, que as tentativas de suicídio, infelizmente, tinham uma projeção muito grande, né, estavam tendo uma projeção muito grande, foi um lado, né, que há um pouco mais de uma década e meia atrás, eu tentei, né, abracei e tenho estudado, sou apenas digamos, um aprendiz da suicidologia, né? Aprendo todos os dias e é com a minha voz, né? É com, na verdade, essa corrente da vida, essa rede de proteção que todos nós criamos aqui, que a gente tenta ajudar as pessoas no pior momento da vida delas. E esse momento aqui, às vezes, ele não é um momento audível, às vezes é um momento silencioso, as pessoas sofrem em silêncio, muitas vezes por gritar pela ajuda, às vezes por um certo preconceito, porque estamos falando da área da psiquiatria, da área da psicologia, que infelizmente o brasileiro ainda tem muito preconceito. Então, às vezes o grito ele não é audível, mas ele está lá no interior de algumas pessoas. Então cabe a gente, todos nós ouvimos, não com, às vezes com o ouvido, mas às vezes com a língua, um gesto, um pedido de socorro. O que você acha que leva uma pessoa a querer eliminar a própria vida, Diógenes? Branches, é o pior momento, é o momento mais extremo da vida de uma pessoa. Não existe um fator, existem vários fatores, né? Basicamente, nós podemos ter dois grupos de fatores. O grupo dos fatores endógenos, ou seja, aquilo que está no interior de uma pessoa, às vezes uma doença, um transtorno de humor, um transtorno de personalidade, né? Somado a algum fator exógeno, ou seja, a perda de um emprego, a perda de alguém muito querido, somado os fatores endógenos e os exógenos, com o passar dos anos, porque isso não se dá no estalo, né? Isso não se dá de repente, com o passar dos anos e com o não amadurecimento de um tratamento adequado na área da psiquiatria, se necessário, na área das terapias, se necessário, quem sabe uma pessoa possa vir a tirar a sua própria vida. Diga-se de passagem, né? O ser humano não é um ser suicida, né? Vide que nós temos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, então o ser humano não é um ser suicida. Ele tem dentro do seu, né, numa teoria freudiana, ali dentro do seu id, um dos maiores instintos dele mesmo, que é o instinto da sobrevivência. Nós queremos lutar, nós queremos nos eternizar, nós queremos deixar marcas nesse mundo. Mas, às vezes,
as condições da vida, às vezes as condições que nos cercam, elas são desfavoráveis. Aí cabe uma pessoa parar, se conscientizar que ela precisa de ajuda. E também cabe a ela pedir essa ajuda. Eu vou puxar a sua memória agora, Diógenes. Como é que foi a sua primeira abordagem a uma pessoa que tentava se matar? Você diz quem você é para que ela possa fazer um contato e saiba com quem está conversando? Então, Abranches, na verdade, eu não vou lembrar minha primeira. Eu lembro, quem sabe, não a mais importante, porque todas são importantes, mas a que deu start, né, Isso. para a gente começar a estudar, que foi em 2005, 2005, 2006, quando eu me deparo com uma tentativa de suicídio que durou 6 horas. E eu fiquei numa escadinha marinheiro, que são aquelas escadinhas que ficam em torno de caixas d'água, de torre de celular. Nesse caso, foi numa torre de celular, durante 6 horas ouvindo uma. E eu não fui preparado, não tinha sido treinado lá em 2005 para ouvir pessoas. Nós íamos para essas tentativas de suicídio para solucionar ela o mais rápido possível, né? Resolvendo o meu problema, mas já ainda tendo o problema do outro lado, lógico. E aí eu vi a necessidade, né? Eu percebi a necessidade de estudar um pouquinho sobre psicologia. É lógico que lá em 2005 né, a gente tinha muita coisa escrita na área da psicologia, na área da sociologia, psiquiatria, né, sobre suicídio. Mas para mim, né, para nós profissionais que labutamos na área da urgência e da emergência, ou seja, na última linha, né, da vida de uma pessoa, não existia nada escrito. E aí eu vi a necessidade da gente estudar e venho estudando, né? Cursos, palestras, livros, artigos que a gente foi lendo e deu, e tem dado muito certo, graças a Excelente, Deus. Em excelente. relação à apresentação, a falar, né? Quem sou eu numa ocorrência, lógico, a gente se identifica como bombeiro, né? E falamos que estamos ali para ouvir, simplesmente ouvir. Legal. Diógenes, eu sei que daqui a pouco eu vou mostrar o livro que você escreveu depois de tantas experiências. Sei que você faz palestras, faz treinamentos pelo Brasil inteiro. Já acompanhei lives suas com gente da região norte do Brasil, da região sul, tudo conversando e falando do quanto foi importante a sua presença lá para poder mostrar como é que é o trabalho. Eu sei que você faz abordagens de maneira muito interessante a um tentante. Olha atenção à palavra, hein, gente? Tentante é a palavra que o Major Diógenes escreve para aquele que está tentando se autodestruir, eliminar a própria vida. Eu quero saber como é que é a sua abordagem junto a um tentante depressivo, junto a uma pessoa que quer se matar, mas que seja agressiva. Só que isso, daqui a pouquinho, essas e outras perguntas importantes vão ser feitas para que o Major Diógenes Munhoz nos responda e nos ajude a ficarmos mais atentos quando isso possa acontecer bem perto de nós, com alguém que a gente conhece ou não. Até já! Estamos aqui de volta com Agora é com Abranches. Eu falei que eu vou conversar com o Major Diógenes Munhoz a respeito daquela pessoa que está tentando se matar e que tem um quadro depressivo. Major, no seu livro, aliás, eu vou aproveitar, deixa eu mostrar de novo, quero mostrar o livro para você que está nos acompanhando. Esse é o livro que o Major escreveu, Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio. Um livro, eu aprendi muito lendo o seu livro, Major, sobretudo o cuidado com as palavras na hora de se referir a uma pessoa que tenta se matar. O tentante é uma palavra muito delicada, né? E ela não tem uma carga de preconceito em cima, ou seja, preserva a chance do tentante deixar de tentar, né? Branches, eu acho que a gente fala sobre respeito e humanização, né? E a primeira coisa que eu devia tratar era a palavra suicida. A palavra suicida, ela joga, né, uma tarja nas costas de uma pessoa que está tentando o ato suicida para o resto da vida. Então, ele é um suicida para o resto da vida. E ele não pode ser um suicida para o resto da vida. Ele é um tentante. Eu lembro até hoje, né, eu escrevendo as primeiras linhas do livro, eu falei, puxa, mas essa palavra é muito pesada. Eu vou falar de humanização, eu vou falar de respeito, né? Eu vou falar de dores.
Então eu não posso. E aí eu joguei no Google lá, tentante, ver se existia. Lógico, existia a palavra tentante na língua portuguesa. E aí eu adotei tentante, né, como uma pessoa que está tentando suicídio por uma questão de humanização, por uma questão de respeito. Legal. E o tentante depressivo? Qual abordagem que você faz para poder acolher essa pessoa? Você leu o livro, né, pelo jeito? Opa, li tudo, mais de uma vez, viu? Então vamos lá. Até então, né, as organizações, as corporações que atendiam esse tipo de ocorrência, elas atendem, algumas ainda atendem de forma linear. Independentemente de quem seja o tentante, né, eles atendem da mesma forma, usando as mesmas técnicas. E aí a gente começou a perceber que no atendimento de ocorrência, e veja bem, né, Abranches, eu tenho que ter a parte acadêmica, mas o que me ajudou bastante foi a parte de asfalto, né? Porque eu abordei 55 pessoas com a ajuda de muita gente, né? Nesse transcorrer de 15 anos. Essa é a Mas quantidade de pessoas que você ajudou a evitar que cometesse o suicídio? 55? até agora sim, até agora sim. Mas a mais importante não veio ainda. A mais importante é sempre a próxima, né? Isso. E para ela eu vou estar preparado. Então, assim, basicamente, nós dividimos em três grupos, três posturas que nós verificávamos no atendimento de ocorrência. A postura dos tentantes depressivos, a postura dos tentantes agressivos e a postura dos tentantes psicóticos. E para esses tentantes, né, a gente individualizou o atendimento, a gente individualizou as frases, a postura corporal do abordador, e veja que eu falei abordador e não negociador, porque eu não consigo negociar a vida de uma pessoa com ela mesma, não existe lógica nisso. Então, é um conceito totalmente novo, não tão novo assim, porque ele nasce, né, ele vem em estudo lá desde 2005, como a gente disse, mas ele se torna formatado no mestrado em 2015, ou seja, 10 anos de estudo e Ações práticas, né? leitura de índices estatísticos, ações práticas, 10 anos, para que a gente, em 2015, tivesse aí um mestrado para formatar isso, formalizar isso no mundo acadêmico. E aí tem dado muito certo. Então, são esses três grupos, né? Você sabe, e para cada um desses grupos eu faço uma coisa totalmente diferente. Uma abordagem que eu faço para uma pessoa que está numa postura depressiva, ou seja, não fala, só chora, é totalmente diferente com uma postura do grupo dos agressivos, que grita, que me xinga. Então, são coisas distintas. Tá. E para mergulhar fundo aí nesse mundo emocional e psíquico de um tentante, você recorreu a alguma terapia? Como é que você cuida de você mesmo antes de você cuidar do outro? Ou tudo acontece ao mesmo tempo nessa dinâmica da vida? Cara, você fez uma pergunta primordial, né? Muito latente hoje em dia. Eu não aguentaria estar 55 pessoas, eu não aguentaria estar falando sobre suicídio, porque querendo ou não, eu falo sobre suicídio, de uma forma que eu não me olhasse, né? De uma forma que eu não me cuidasse. O autocuidado é fundamental. Eu faço terapia e eu, quem sabe, seja uma das maiores bandeiras da psiquiatria, da psicologia, das terapias no modo geral, né, pelo Brasil, porque eu defendo esses profissionais com unhas e dentes. E eu tenho mais força nas minhas palavras, acho eu, porque eu não labuto em causa própria. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra e defendo eles, né? Então, eu acho que dá mais força a isso. Então, o autocuidado ele é fundamental para a prevenção do suicídio. Cair faz parte do processo da vida. O que não faz parte do processo da vida é ficar lá embaixo e achar que está tudo bem. Então, ajuda faz... E nem toda ajuda ajuda. Então, uma ajuda especializada, profissionalizada, né? Ela é fundamental, porque em algum momento de nossas vidas, Abranches, é natural que o chão nos falte, né? Então, às vezes, esses profissionais servem de esteio para que nós possamos dar prosseguimento no encaminhamento da vida.
Eu só quero reforçar essa resposta sua no sentido de eu também busco ajuda para que eu me fortaleça para ajudar, porque isso é uma quebra de um preconceito bobo que muita gente tem, de achar que está tudo certo, que quem procura psicólogo é meio maluquinho, quem procura psiquiatra é louco. Na realidade, quem procura esses profissionais são pessoas que estão aprendendo a amar a si mesmas e a sua resposta é muito forte nesse sentido, muito legal. Eu vou terminar esse segundo bloco aqui propondo que daqui a pouquinho a gente fale a respeito do trabalho em equipe. Você não está sozinho, você tem gente contigo e isso vale muito a pena a gente reforçar aqui também. Daqui a pouquinho, no próximo bloco do Agora é com Abranches. Até já. Estamos de volta aqui falando sobre vida, falando sobre amor ao próximo. Quando a gente aborda questões tão graves como essas, sobre suicídio ou tentativas de suicídio, a gente sabe que dados estatísticos espelham para nós a gravidade do problema. Eu estou aqui com o Major Diógenes Munhoz, que é bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, trabalha em São Paulo, está aqui muito gentilmente trazendo essa mensagem tão valiosa para nós. Major, eu peguei uns dados do seu livro aqui que correspondem ao ano de 2017. Eu vou citar aqui para o nosso telespectador. Olha, alguns dados que ele cita aqui no livro que apontam que no Brasil, àquela época, 11 mil pessoas tiravam a própria vida por ano, em média. É a quarta maior causa de morte entre pessoas jovens entre 15 e 29 anos. Nos homens, é a terceira maior causa de morte. Nas mulheres, a oitava. Esses são dados de 2017. Agora, hoje, Major, pode estar pior esse número, agravado pela pandemia, agravado pelos quadros de depressão, de ansiedade ao longo da pandemia, crise econômica, crise conjugal, provocada por uma série de carências que as pessoas acabam absorvendo por causa das restrições de contato de tudo. Na sua percepção, na sua sensibilidade, indo para a rua, tentando salvar vidas, isso piorou depois da pandemia? Como é que está? Branches, no começo da pandemia, quando o governador do estado decretou em, acho que, salvo engano, em 21 de março do ano passado, o distanciamento social, nós especulávamos muito sobre o crescimento, né, catastrófico sobre índices de suicídio. E aí eu comecei a tabular isso daí, porque afinal de contas eu tenho as ferramentas aqui na minha mão, que são os atendimentos do Corpo de Bombeiros, né, a esse tipo de ocorrência. E nós percebemos que, quando no artigo científico lançado aí um tempo atrás, de março para abril, de abril para maio, de maio para junho do ano passado, houve uma diminuição das tentativas de suicídio, né? Quem sabe esse cenário ele tenda a mudar ou já está mudado agora. Nós estamos falando de mais de um ano depois, né? Basicamente mais de um ano depois desse estudo. O que é inegável, a própria Organização Mundial da Saúde disse que pós-pandemia a saúde mental vai ser a grande chave, né? O grande foco de estudos e de atenção da própria Organização Mundial da Saúde em todo o mundo. Vide todos os problemas sociais e econômicos que você acabou de citar. Então, hoje, estamos em um atendimento estável. No começo da pandemia houve uma queda, porque as pessoas ficaram mais agrupadas, elas começaram a falar e ser ouvidas mais. Hoje as pessoas começaram a sair com problemas sociais e econômicos. A gente vai ter que ler esses números, quem sabe, daqui a 6 meses. Há uma expectativa, infelizmente, desse número de tentativas de suicídio ter um crescimento, mas é uma expectativa. Como que a gente faz para não chegar lá? Evitar. Autocuidado. Autocuidado, se olhar e, de alguma forma, não ter nunca, absolutamente nunca, preconceito com saúde mental. Lembrando que o ser humano é integral em 3 esferas: na física, na espiritual e na que comanda tudo isso, que é a mental. No livro você explora também o que nós podemos chamar de fatores de proteção, que envolvem aí pessoas, ambientes ou momentos que podem ajudar a pessoa a desistir do ato. Mas às vezes exatamente esse contexto é o que leva a pessoa para a tentativa de cometer esse ato.
Como que é o seu sentimento, a sua intuição para saber quando que você pode chamar essas lembranças que podem fazer a pessoa realmente buscar de novo a vontade de prosseguir vivendo? Na técnica, Branche, nós temos 7 ferramentas de diálogo, né? Nós buscamos, na verdade, não criamos nada, diga-se de passagem, nós buscamos em outras áreas de conhecimento e trouxemos para uma técnica que aí, né, tem dado certo. Eu vou citar uma delas, que é a maiêutica socrática. Então, nós pegamos lá na área da filosofia a maiêutica socrática e trouxemos para... Ela é uma das 7 ferramentas que nós temos, né? Por quê? Porque com essas 7 ferramentas eu posso buscar fatores de proteção. Todos nós temos fatores de proteção. Então você tem os seus, eu tenho os meus, às vezes é um filho, às vezes é uma mãe, às vezes é um emprego, às vezes é um hobby. São diversos. O que um tentante não consegue ver no momento da sua tentativa de suicídio são esses fatores. E eu tenho que ser o canal entre o desespero dele e o fator de proteção dele. Eu tenho que ser essa ponte. Eu tenho que parar ele nesse momento e falar assim, peraí, mas e o seu filho? Onde fica nesse contexto todo? Né? Então, aí... é interessante essa abordagem aí, porque aí você lembra do Sócrates, né? O filósofo que usava as perguntas para fazer a pessoa vasculhar dentro dela a resposta que ela já tinha. Né? É isso aí. São perguntas simples com respostas óbvias, né? Maiêutica socrática, lógico, resumindo a maiêutica socrática, me perdoem aqui os filósofos, mas basicamente é isso. Então eu começo, mas você só tem um filho e o outro filho, né? Então são várias e várias perguntas já prontas que o abordador ele vai realizar. E, Abranches, tem dado muito certo. Já são 19 estados do Brasil que adotaram essa técnica como a técnica Que maravilha. oficial. Agora, a grande questão é essa. Você é um bombeiro que é conhecido no Brasil inteiro, talvez o bombeiro mais conhecido do Brasil. Mas eu sei que existe uma equipe de salvamento junto contigo para o sucesso da abordagem. Qual a importância desses parceiros de caminhada, hein? Abranches, ninguém faz nada sozinho. Eu sempre brinco que eu não consigo fazer um macarrão de 3 minutos sozinho. Eu não fiz nada sozinho, eu não criei nada. Eu brinco também que eu sou apenas o rosto mais bonito desse grupo todo, né? Imagine como são os outros, como eles são feios, então. Mas, basicamente, a gente não cria nada. Eu tenho tido a sorte de ter uma equipe altamente competente, fiel e que acredite e tem amor à causa. Então, são bombeiros civis, militares, voluntários, bombeiros, de um modo geral, policiais militares, abnegados, psicólogos, enfermeiros, psiquiatras, médicos de uma forma geral, socorristas, terapeutas de uma forma geral, que me ajudam, me dão sugestões, e eu pego essas sugestões, esse compêndio e levo para onde? Para o asfalto, para o atendimento a vítimas, e isso é um pacote completo sobre a vida. Maravilha. Olha, Diógenes, eu vou mostrar de novo o livro que você escreveu, está aqui, ó. Um livro fantástico que eu já tive a felicidade de ler e aprender muito. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de seguir adiante com o seu propósito de vida, que é salvar as existências que têm muito ainda a oferecer. Também tem suas missões particulares para prosseguir e não devem ser interrompidas. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns para a equipe que trabalha junto contigo. Olha, depois de uma entrevista como essa, a gente aprende a amar ainda mais a vida, né? A tomar cuidado com os avanços e recuos da nossa caminhada e a se fortalecer para não sucumbir às pressões do sofrimento e das adversidades. Respeite seus limites e, se precisar, procure ajuda. Ninguém progride sem alguém. De repente aparece uma solução para aquele problema que parecia intransponível. É isso, um abraço, a gente se vê no próximo Agora é com Abranches.